o ritmo intestinal do bebê é muito variável. Muito, muito variável, tá? Principalmente se ele está em aleitamento materno exclusivo. Isso aqui é variável mesmo. Pode ser os dois extremos, tanto fazer várias vezes ao dia, fazer toda vez que mama, como também pode ficar vários dias sem fazer, pode ficar até 10 dias sem fazer. Então, é variável, pode ser normal, depende de outros fatores que aí vocês vão vindo aqui. Tende a normalizar com até 1 ano, quase sempre normaliza com a introdução alimentar. Normaliza, que eu digo, fica uma coisa mais previsível após a introdução alimentar, mas muitos dizem até 1 ano, tá? Então, o bebê que só mama, ele pode ficar até 10 dias sem fazer, sem evacuar, e ser normal. Depende, não vai depender da duração, vai depender da consistência das fezes quando faz, porque aí, se ele ficar 1 dia sem fazer, o bebê que só mama, se ele ficar 1 dia sem fazer, e sair endurecido, enrijecido, ressecado, fazer força para evacuar, tá errado. Mas não, ele passa 10 dias sem fazer, e depois faz a consistência normal, a consistência de sempre, provavelmente a quantidade aumentada, né? Porque, enfim, ficou 10 dias acumulando, mas se ficou a consistência normal, provavelmente está tudo normal. Isso sem nenhum outro achado, sem dor, sem sangue nas fezes, sem comprometimento na alimentação, sem recusa alimentar, sem outros achados, tá? Realmente falando só sobre o intervalo entre uma evacuação e outra. Para o bebê que toma fórmula também, aí esse intervalo é um pouquinho menor. Geralmente se tolera algo entre 3 e 5 dias. Com menos de 3 dias, se seu bebê está 2 dias sem evacuar, não vai, talvez, se for só isso, ele está brincando, normalzinho, alegre, feliz da vida, se for só isso, talvez não vale a pena você ir na urgência ou você ir no pediatra ainda. Mas se for menos de 3 dias e mais de 5 dias, ou melhor, se for menos de 3 dias não vale a pena, se for entre 3 e 5 dias, depende, se for mais de 5 dias sem evacuar aquele bebê que toma fórmula, é bom ir ou no seu pediatra ou em uma urgência para ser avaliado. É alguma coisa normal? Não necessariamente, mas existe o risco de ser. Então, passou de 5 dias, vai na urgência. Passou de 10 dias aquele bebê que só mama, vai na urgência ou no pediatra. Ficou aquele bebê que só mama ou o bebê que toma fórmula, ficou 1 dia sem evacuar. Quando saiu enrijecido, vai no pediatra. A consistência das fezes é muito mais importante do que um intervalo entre as evacuações. Mas, geralmente, o que mais acontece é aquele bebê que só mama, tem uma grande frequência de evacuações em consistência mais líquida ou pastosa. Por quê? Existem algumas razões. No leite materno, tem uma grande quantidade de uma enzima chamada lipase. Essa lipase absorve, digere a gordura do leite. Ou seja, a gordura é que faz uma emulsificação, que deixa mesmo umas fezes com maior consistência. Então, se ele está absorvendo, se está digerindo essa gordura, não vai ter gordura nas fezes, ou vai ter muito menos. Isso também contribui para diminuir a consistência das fezes. Além disso, no leite materno existe outra enzima chamada motilina, que, como o próprio nome diz, ele aumenta a motilidade intestinal. Outro motivo, esse é muito importante, no leite materno tem muito pouco ou nenhum ácido graxo, porque esses ácidos graxos, eles formam os chamados sabões de cálcio. E sabão de cálcio, como tudo que envolve cálcio, é mais rígido, tá? Da ideia de rigidez, da ideia de consistência. Então, esses sabões de cálcio é um forte indicativo, é um forte causador de constipação, tá? Por que eu digo que ele é tão importante? Porque ele está muito frequente nas fórmulas. Então, às vezes, na constipação daquele bebê que toma fórmula, às vezes resolve você trocando por outra fórmula que tenha menos isso. Existem alguns, tá? E também, a última razão, falei da lipase, falei da motilina, falei dos sabões de cálcio, que não tem muito pouco, praticamente não tem no leite materno, e também a questão da lactose. Parece um pouquinho contraintuitivo, assim, mas no leite materno tem mais lactose do que no leite de vaca, do que na fórmula, tá? A fórmula nada mais é do que um leite de vaca modificado e enriquecido, mas é leite de vaca. Aquela fórmula tradicional, claro, sem ser fórmula de arroz ou fórmula de soja. Mas, enfim, tem mais lactose. Estima-se que no leite materno tem aproximadamente 7% do leite materno seja lactose, 5% da fórmula seja lactose. Por que isso é relevante? Porque a lactose, quando chega no intestino, certo? No intestino imaturo do bebê, ela não é tão bem digerida. Isso é intolerância à lactose? Não, não é. Isso é imaturidade. Mas a lactose,
não é tão bem digerida. O bebê ainda não tem tanta lactase assim, está produzindo, a flora intestinal do bebê está se formando ainda. E para completar, o leite materno tem mais lactose. E o que acontece? Isso, a mesma reação acontece na intolerância à lactose, certo, pessoal? Mas em proporção muito maior. Aquela lactose que não é bem digerida, ela vai se transformar em duas coisas. Ela vai sofrer a ação dessas bactérias da flora intestinal e vai dar origem a duas coisas: ácido e gás carbônico, certo? Esse ácido tende a tornar as fezes mais líquidas, menor consistência também, e ela puxa mais água por causa dessa acidez, puxa mais água, causa uma certa inflamação e aí tem água, então ela fica menos consistente. E se por acaso demorar para limpar, o bebê depois que evacua, vai causar assadura. E o gás carbônico vai causar distensão abdominal, certo? Vai causar aquele inchaço no bebê e possivelmente, provavelmente, cólicas no bebê, tá? É isso que acontece, tá? E por isso que o seu bebê tem cólica, por isso que o bebê fica com o abdômen distendido pela imaturidade, é quase sempre, quase 100% pela lactose, tanto do leite materno como da fórmula. Na intolerância à lactose é o mesmo processo e na proporção muito maior, tá? Lipase, motilina, sabões de cálcio e a lactose. Tudo isso tudo isso faz com que as fezes do bebê que só mama sejam com consistência menor e sejam em maior frequência. Ah, meu bebê tem 2 dias de vida e as fezes estão pretas. Se você olhar bem direitinho, você vai ver que ela não está tão preta assim, ela está verde bem escuro. Isso é o mecônio, a primeira fezes do bebê, tá? Com alguns dias de vida. Não, enfim, não é importante dar uma exatidão de quanto disso vai acontecer, mas vai sair de mecônio, vai passar a ser fezes de transição. A partir do momento que o bebê começar a ingerir leite materno, ou fórmula, seja o que for, de preferência leite materno, ele vai mudar o aspecto das fezes e vai ficar umas fezes de transição, vai ficar umas fezes meio amareladas, meio esverdeadas, tá? Por que as fezes ficam verdes? Falo já. Mas, então, mecônio bem escuro, muda, fica uma coisa de transição, amarelo, esverdeado. Se o bebê ficar em aleitamento materno exclusivo, tende a ser amarelada, certo? E às vezes, eventualmente esverdeadas. Vou explicar por que fica verde. Nas fórmulas, tende a ser também amarelado, mas no início das fórmulas, no início do uso, tende a ser esverdeado também, tá? Se está tomando fórmula, tem sabão de cálcio, não tem lipase, não tem motilina, e aí tem uma maior consistência nas fezes. Então, qual é a grande diferença? Se o bebê que só mama é amarelado, baixa consistência, e grande intervalo, que toma fórmula é também geralmente amarelado, uma consistência um pouco maior e a frequência bem menor, tá? Por causa de tudo isso. Ah, meu bebê tomou, enfim, Coliquides, Florax, tomou ferro, tomou seja o que for, e escureceu as fezes. Escurece mesmo, tá, pessoal? É por causa da ação desses minerais, dessas vitaminas na flora intestinal, causa essa reação e escurece as fezes. Se a alteração for só na cor das fezes, normal, sem ter o que preocupar, tá, pessoal? Ah, não, meu bebê tomou ferro, como a Natália falou nos stories, Natália da comunidade. Como meu bebê tomou ferro e prendeu o intestino. Aí não, aí é bom ir no... Isso acontece muitas vezes, isso é normal, sendo quadro transitório, que daqui a pouco melhora, mas se prendeu, é melhor tirar a dúvida com o pediatra. Pode não ser só esse quadrozinho mais inocente e que melhora rápido, tá? Então, se prendeu, se causou constipação, se causou prisão de ventre, é bom ir no pediatra, tá? E no caso da introdução alimentar, do bebê que já passou pela introdução alimentar, é normal as fezes terem uma maior consistência e também ter restos alimentares. Por que raios essas fezes ficam verdes? Pessoal, as fezes ficam verdes pelo mesmo motivo, o mecanismo é o mesmo da intolerância à lactose, tá? Algum alimento, muitas vezes a lactose, entra em contato com essas bactérias colônicas, tá? Ou seja, essas bactérias que estão no cólon. Isso acontece muito quando você introduz a fórmula, porque é um alimento diferente. Isso acontece muito quando você
introduz os alimentos, porque entra em contato com alimentos diferentes, alimentos que as bactérias não estão acostumadas ainda. Sempre que você introduzir um alimento diferente, vai ter uma reação nessas bactérias e pode causar, se for mal digerido, pode causar uma reação com as bactérias que vai deixar as fezes verdes. Ou seja, fezes verdes é sinônimo de má absorção. Quase sempre é uma coisa transitória. Quase sempre é uma coisa que melhora com poucos dias. Você alterar só a cor, ficar esverdeado e não mudou mais nada, não tem do que se preocupar. Ah, não, mudou, deu febre, tá mais consistente, aí depois fez uma vez esverdeada e agora não fez mais, já tem 7 dias. Aí não. Aí tem mais coisa, aí precisa ser observado com maior cuidado. Se for só a cor, tá tranquilo. Outra coisa muito comum é uma coisa chamada reflexo gastrocólico. Isso acontece muito bebê. É aquele bebê que evacua toda vez que vai mamar, ou é aquele bebê que evacua toda vez que vai tomar fórmula. Isso é muito, muito comum. Por que isso acontece? Basicamente, alguns bebês têm esse reflexo, outros têm menos, não tão intenso, mas o que acontece? O alimento bate no estômago, o estômago dilata. Quando causa essa dilatação, existe um reflexo que é como se o organismo dissesse assim, tá vindo alimento, deixa eu abrir espaço. Basicamente isso. Então, na hora que o alimento cai, que dilata o estômago, tem um reflexo que isso ativa as contrações do peristaltismo do intestino, tá? Então, isso aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Vai causar essas contrações colônicas. Nada mais são do que existem musculaturas, não são músculos estriados como os nossos dos membros, são musculaturas lisas, mas elas agem se contraindo. E com essa contração, com esse movimento sincronizado, acaba causando ondas que empurram o alimento até o reto, até o ânus para ser eliminado. O alimento bateu, dilatou o estômago, teve esse reflexo, aumentou as contrações do cólon. Essas contrações do cólon, às vezes, são dolorosas, tá? Nem sempre, mas às vezes são. Então, às vezes o bebê pode ter uma evacuação e chorar um pouco de dor. É por causa disso. E elas vão causar uma passagem rápida do alimento pelo cólon, tá? E o cólon é a parte do estômago, absorve muito pouco, mas o estômago nada mais é do que um reservatório que vai ter os sucos pancreáticos, gástricos, etc., que vai preparar o alimento para ser absorvido. O intestino delgado absorve o alimento, o intestino grosso absorve o restante de água que precisa e alguns minerais, vitaminas, eletrólitos, como o sódio, o potássio, essas coisas. Isso é no cólon, tá? O cólon fica responsável pelo final, água e eletrólitos. Já o bolo fecal quase feito. Com essa passagem rápida pelo cólon por causa dessas contrações, tende a não absorver tão bem a água. E se não absorve tão bem a água, a consistência das fezes diminui. Então, o bebê mamou e evacuou fezes líquidas. Tem algum problema isso? Não, porque boa parte já foi absorvido antes, já foi absorvido no intestino delgado. Sobre nutrição, não vai ter prejuízo, tá, pessoal? Pode acontecer tanto naquele bebê que só mama, quanto naquele bebê que usa fórmula. Por que praticamente a gente não percebe isso em quem toma fórmula? Porque aquele bebê que só mama tende a mamar a cada 2 horas, a cada 1 hora. Não sei se a Marina tá aí, mas eu estava se queixando que a bebê mama a cada 1h30. E aí, se o bebê tem esse reflexo gastrocólico mais acentuado, ele vai evacuar a cada 1h30, cada 2 horas, ou seja, toda vez que mama. Já o bebê que toma fórmula, vai tomar fórmula a cada 3 horas, a cada 3h30, a cada 4 horas. Então, tende a ser menos notado esse reflexo no bebê que toma fórmula. Pode sim causar frequência de evacuações assim, 7, 10 vezes ao dia. Isso não é diarreia normal, é só um reflexo. Então, se isso acontece com você, o que você precisa? Ficar tranquila, respira, tá? Não é doença, não precisa de remédio, não precisa. A gente pensa em diarreia. É um quadro súbito, é uma mudança súbita, não era assim, começou a ser, de repente, então já pensa. Tem um comprometimento no ganho de peso, principalmente um bebê que já pesa muito pouco. Tem um comprometimento no estado geral, não é aquele bebê de sempre. Ele está mais irritado, ele está mais enjoado, ele está mais molinho. Muitas vezes tem febre e muitas vezes vai causar também, além disso, uma mudança na cor e no odor das fezes. Lembra que eu disse, se for só mudança só na cor, não tem do que se preocupar, não. Mas se for mudança na cor com outros sinais, outros achados, aí é bom perguntar para o pediatra, tá, pessoal?
Outro fator importante que você precisa conhecer, disquesia, aquele bebê que geme, faz muita força, sofre, fica roxo para evacuar e às vezes nem evacua. Por que isso acontece? O que é disquesia? É um distúrbio funcional da defecação pela imaturidade. O que acontece? O bebê sente vontade. Quando que a gente sente vontade? Isso serve para a gente também. Quando o bolo fecal chega no cólon, tá? Passou pelo estômago, passou pelo intestino delgado, passou pelo cólon, fez todo aquele processo que faz. Quando ele chega no cólon, que ele dilata as alças do cólon, existe uma reação que faz com que a gente sinta vontade de evacuar. Nessa vontade, o que acontece? A gente tem uma participação voluntária, contrair musculatura do abdômen, contrair algumas musculaturas, e é preciso uma parte involuntária de relaxar a musculatura pélvica e relaxar o esfíncter do ânus. Então, você contrai algumas musculaturas para fazer força, para ajudar a eliminação das fezes, e um relaxamento involuntário de outros músculos, que o esfíncter nada mais é do que um músculo, o relaxamento de outros músculos para que possa sair. Esses músculos são os responsáveis pela nossa continência fecal. Então, é preciso todo esse movimento. Tenha vontade, a parte voluntária de contração do músculo, a parte involuntária de relaxamento do músculo, da musculatura pélvica do esfíncter, e aí as fezes saem. O que acontece? Um bebê com disquesia, ele tem essa vontade, ele tem essa contração, contrai muito, mas os músculos não relaxam. Os músculos do assoalho pélvico, os músculos do esfíncter não relaxam. Então, as fezes não saem. E, às vezes, precisa ter essa briga, um segurando e o outro querendo expulsar. Precisa ter essa briga por 10, 15, 20 minutos para até que conseguir, e, às vezes, não consegue. Isso é doença? Não, não é doença. Isso é da imaturidade. Basicamente, os dois grandes sistemas que são pouco desenvolvidos assim que nascem é o cérebro e o intestino. Tá? Vai amadurecendo com o tempo, geralmente no terceiro mês, quase tudo já resolveu. Tá? Alguns não têm tanta sorte. Então, aproximadamente 3,9%, 4% dos bebês com um mês tem disquesia, isso é muita coisa. Se você pegar a quantidade de bebês que existem e pegar 4% disso, é muita coisa. E mais ou menos 0,91% tem ainda com 3 meses. Ou seja, tem uma diminuição enorme, mas ainda existe, tá? O bebê sente vontade, mas não faz, tá? Por causa dessa assincronia de musculatura. Como é que a gente faz o diagnóstico de disquesia? É clínico, tá? O pediatra faz. Não existe exame que comprove. Não tem necessidade de exames, na verdade, tá? Então, como é que a gente diagnostica? São 3 grandes critérios. Mais do que 10 minutos fazendo força para evacuar, e às vezes não evacua, tá? Com ou sem evacuação é mais ou menos 10 minutos de esforço. 2, ausência de outros problemas relacionados, tá? 3, só acontece naqueles bebês com menos de 9 meses, tá? Ou seja, antigamente, isso mudou recentemente. Antigamente se acreditava que disquesia quase tudo acabava com 3 e resolvia com 6. Hoje já se sabe que quase tudo acaba com 3, mas pode ir até 9. Se isso acontecer no bebê com 11 meses, com 1 ano, isso não é disquesia da imaturidade e isso precisa ser avaliado. Mas com até 9, ainda se considera a possibilidade de ser só mesmo da imaturidade. Tá, pessoal? Então, o que você faz? O que você deve fazer se seu bebê tem disquesia? Respira, tá? Calma, eu sei que é difícil ficar, mas respira. Conta até 10, conta até 100. É um processo autolimitado, ou seja, vai melhorar sozinho, independente do que você faça. Se você fizer alguma coisa, é mais provável que você dificulte esse processo, tá? Não é doença, não use laxantes, não use supositórios. Se for só disquesia, a consistência das fezes estão normais, o aspecto das fezes está normal, não use supositório, tá? Ou não faça manipulação no ânus do bebê, não bote o dedo, não bote algodão morno, com água morna, tem gente que faz. Então, não faça isso, porque de início, numa primeira vez, pode até resolver, mas habitua o músculo, habitua o intestino. E aí, o que você achava que estava melhorando, você achou que estava ajudando, isso os mais velhos fazem muito, orientam muito você a fazer isso, mas o que você acha que está melhorando está dificultando, está atrasando, e aí a melhora vai demorar muito mais. Tá, pessoal? A gente precisa deixar a natureza agir.
A gente precisa descartar algo que pode ser doença e deixar a natureza agir, deixar se desenvolver. Não faça, não use laxantes. Não dê alimento laxativo em menor de 6 meses. Não é porque ele tem isso que você vai passar da laranja, mamão, suco muito menos, tá? Não faça isso e não faça manipulação. O que você pode fazer? Que aí sim ajuda bastante. Você pode fazer aquela flexão das coxas contra a barriga do bebê. Por quê? Porque isso tende a retificar o canal do intestino. É assim, tem o cólon, tá? O cólon faz mais ou menos esse movimento, não sei se dá para ver. O cólon faz um movimento, então ele termina no sigmoide, que é bem tortuoso o caminho, reto, ânus, expulsa. Se você flexionar as pernas contra o abdômen, tende a deixar esse sigmoide, que é mais tortuoso, mais reto. Então isso facilita o caminho das fezes, tá? Ser percorrido. Tá, pessoal? Então, outro fator muito importante, outra coisa que acontece muito em bebê, é a coisa chamada pseudoconstipação do lactente ou pseudoconstipação do leite materno. Tá, pessoal? Estima-se que cerca de até 5% dos bebês vão ter pelo menos uma vez esse quadro. É muita coisa. O que é a pseudoconstipação? É o bebê que só mama, fórmula não entra aqui, tá? É o bebê que só mama e fica até 10 dias sem evacuar. No final desses 7, 8, 10 dias sem evacuar, termina aqui com a eliminação de fezes, com consistência normal, sem dor, sem dificuldade, com o odor normal, porque às vezes o odor já é ruim normalmente. Eu vou falar sobre o odor mais para o final, tá? E com a quantidade aumentada, porque é óbvio, tá? Ficou 10 dias sem evacuar e ficou acumulando. Mas, enfim, ficou 10 dias, fez normal. Isso é constipação? Não, não é constipação. A gente vai falar sobre constipação. Mas não é constipação. Isso é o chamado pseudoconstipação. Não existe ainda uma explicação exata do porquê que isso acontece. Acredita-se que é mesmo da imaturidade, mas exatamente não se sabe, tá, pessoal? E um mecanismo, como eu falei dos outros, desse que não tem. Pseudoconstipação do leite materno. E o que fazer? Se o seu bebê seu bebê está em aleitamento materno exclusivo, passa 7 dias sem evacuar, 8 dias sem evacuar, 10 dias sem evacuar e evacua normal, você precisa só respirar de novo, tá? Lembrar que isso não é doença. Descarta a constipação, que é o que eu vou falar em seguida. Descarta os sinais de constipação e lembra que não precisa tratamento. Não deixar por causa disso. Pelo amor de Deus, você está prejudicando, você está acabando com a exclusividade do aleitamento materno, que era para ser exclusivo. Agora não. Se for o bebê, toma fórmula e fica 7 dias sem evacuar, passou fórmula, e até 3 a 5 é aceitável, se quando fizer a consciência estiver normal. Passou de 5, é bom ir na urgência, é bom ir no pediatra. Constipação, esse sim, exige uma conduta mais de perto, exige um manejo mais cuidadoso. Como é que se diagnostica constipação? Tem que ter 2 critérios com duração de 30 dias, dos critérios que eu vou falar aqui abaixo. Uma frequência, isso por um mês, uma frequência de 2 ou menos evacuações por semana, por um mês, um episódio de incontinência fecal, mas isso por semana, tá? Em um mês. Mas está falando de constipação e está falando de incontinência fecal? Não sei, hipoprese. O que acontece? Na constipação, ocorre um bolo fecal ressecado, bolo fecal volumoso e ressecado no final do cólon, no final do intestino grosso. Isso impacta. Isso não sai com a facilidade que deveria. Mas isso não impacta tudo, isso não tampa tudo. Porque se tampar tudo, vira obstrução intestinal, vira um quadro cirúrgico. Mas não impacta tudo. Aí tem a eliminação de gases, quase sempre gases com odor mais forte, e eventualmente algumas fezes mais líquidas escorrem pelas beiradas desse bolo fecal. Então é aquele bebê que não fez a cara que sempre faz, não faz aquele gesto que sempre faz para evacuar, mas quando você vai ver a fralda, está suja de fezes. Ou seja, está incontinente, saiu sem fazer força. Então, se isso acontecer uma vez por semana, por um mês, ou 2 ou menos evacuações por semana, por mês, ou se você percebe que tem uma retenção excessiva de fezes, ou que tem uma dor ou um esforço muito grande, também passou um mês sentindo, tendo isso, tá? Uma grande massa fecal impactada no reto. Isso o médico vê, tá? Ele bota
na luva, claro, bota um dedinho e consegue sentir uma fezes bem endurecida na ampola retal do bebê. Ou não, ele consegue eliminar, mas quando elimina aquelas fezes com calibre bem grande, bem ressecado, e que chorou muito para conseguir fazer. 2 ou menos evacuação por semana, um episódio de incontinência fecal por um mês, tá? Retenção excessiva de fezes, dor ou muito esforço por um mês, grande massa fecal impactada no reto, que aí é o médico que percebe, que diagnostica isso, ou fezes com grande calibre. Se tiver 2 desses 6, é constipação. Geralmente não é uma coisa muito difícil de ser diagnosticada, não, tá, pessoal? Só é preciso tomar cuidado para diferenciar disquesia de pseudoconstipação. Disquesia é aquela vontade, faz muita força para fazer e não faz, ou faz depois de 20 minutos, mas as fezes normais, tudo completamente normal. Pseudoconstipação é aquele bebê que passa 10 tranquilinho, 10 dias feliz da vida, às vezes um pouquinho mais distendido o abdômen, 10 dias feliz da vida, e não é nada, essa distensão não é nada que incomode, mas você percebe que não está normal. Então, são 10 dias feliz da vida, calmo, tranquilo, depois evacua, fezes normais. Constipação, não. Constipação tem tudo isso aqui. Ou pode ter tudo isso aqui. E se tiver constipação, o que fazer? Vai no seu pediatra. Porque constipação real naquele bebê que só mama, é preciso investigar algumas doenças, alguns quadros com um pouco mais cuidado. Constipação naquele bebê que precisa toma fórmula, provavelmente é preciso trocar a fórmula. Então eu não posso te orientar por aqui isso. Sangue nas fezes. E quando você se depara, o bebê estava normalzinho, tranquilo, bonito, de repente você vê nas fezes rastro de sangue, ou vê muco nas fezes. O que fazer? Tá? Eu sei que assusta, mas a primeira coisa que você precisa fazer, depois de passar o susto, é se perguntar como é que está o ganho de peso e o ganho de estatura, de comprimento do bebê. Ah, não, na última consulta estava normal. Tem uma semana, tem 10 dias da última consulta, ganhou peso satisfatório, está tudo bem. Então, se está tudo bem, se o ganho está normal, se está crescendo normal e tem esse sangue nas fezes, a primeira coisa que a gente pensa é em proctocolite alérgica. Quase sempre uma manifestação de alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, tá, pessoal? Isso que apareceu sangue no bebê tranquilinho, bebê sem nada de sintoma, sangue nas fezes no bebê tranquilo, com ganho de peso e ganho de estatura normal. Proctocolite alérgica, quase sempre isso é a PLV, tá? Por quê? Porque essa sequência de achados é indicativo de alergia, não é indicativo de infecção. O bebê com infecção não vai ser um bebê alegre, feliz da vida, que tem peso normal. Então, é indicativo de alergia e 80% das alergias alimentares do bebê é por leite de vaca. Cara, logo a gente já pensa que isso é uma manifestação da alergia à proteína do leite de vaca. Pode não ser, pode ser outra coisa, pode ser alergia a glúten, alergia, enfim. Mas, inicialmente, a gente pensa no leite de vaca pela grande quantidade. Proctocolite é uma reação imunomediada, mas não mediada por IgE, então não é diagnosticada em exame de sangue. Então, assim, é uma coisa mais óbvia, mais fácil de ser suspeitada porque é muito prevalente, é uma coisa que não precisa de exame, não precisa furar o teu bebê. Outras alergias, aí é preciso furar, seria preciso exames de sangue. Então, é mais fácil, é menos sofrido ir por esse caminho, tá? Segura aqui, vou já voltar para ele. E se por acaso o ganho de peso está abaixo? É aquele bebê que na última consulta ganhou pouco peso, começou a apresentar esse sangue nas fezes, por mais que ele esteja visivelmente calmo, não, tá tranquilo, sem nenhum sintoma, sem nada. Ganhou pouco peso, cresceu pouco, e apareceu isso, pode ser só proctocolite, mas não me dá essa segurança de te falar isso. Tem que ir no pediatra, tem que investigar outras coisas, mas sabendo que provavelmente vai ser proctocolite, a gente tem que ir. Se o ganho de peso estiver normal, você suspeitar de proctocolite também, mas você já respira aliviado, sabe? Por quê? Porque proctocolite é algo autolimitado, é algo que vai melhorar com o tempo, certo, pessoal? Então, respira. Se seu ganho de peso estiver normal, respira, fica tranquila. Sabe-se que até com um ano, quase sempre até um ano melhora a proctocolite. Você só vai precisar ficar vigilante de ganho de peso, vai ter que ajustar a dieta, a sua, tá? Talvez, se o seu bebê toma fórmula, vai ter que trocar a fórmula para excluir o bebê do contato com essa proteína do leite de vaca. Então, vai precisar da ajuda para você na dieta materna, vai precisar da ajuda da avaliação de uma nutricionista. Se for possível, uma nutricionista materno-infantil, que já ajuda os dois.
Lembre de observar rótulo, porque apesar de não faz sentido isso aqui ter proteína do leite. Às vezes, essas indústrias alimentícias, elas compartilham maquinários. Então, se semana passada estava utilizando algo que tem contato com leite, por mais que se limpe, mais que se higienize o maquinário, pode ainda haver traços de proteína do leite de vaca nesse maquinário e passar para o alimento, e aí você acaba ingerindo. Então, tem no rótulo o aviso, é lei, tem no rótulo, pode conter traços de leite de vaca, ou então livre de traços de leite de vaca. Então, se por acaso isso aconteceu com o seu bebê, você vai ter que ajustar a sua dieta, você precisa começar a lembrar de ler esses rótulos. Como é que se faz o diagnóstico de proctocolite? 950. Como é que se faz o diagnóstico de proctocolite alérgica? Você pega esse quadro clínico, criança saudável, ganho de peso bom, crescendo bem, sangue nas fezes, mais uma mãe que ingere leite de vaca na dieta, mesmo que seja pouco, que ingere o leite de vaca, mas você pode observar, tem alguma história de alergias na família, aí tem um alto grau de suspeição, e você confirma com o teste de provocação. O teste de provocação é a mãe excluir, na verdade é excluir do bebê o contato com o proteína do leite de vaca. Se ele toma só fórmula, é trocar a fórmula. Se ele mama, além de trocar a fórmula, se toma fórmula, também tem que fazer a dieta mais restrita para a mãe. Você passa de 2 a 4 semanas, isso não melhora tão rápido. Tem relatos de que demora mais ainda para o intestino cicatrizar, digamos assim, só para facilitar o entendimento. Alguns relatos falam até mais, então eu indico pelo menos 4 semanas, mas formalmente são 2 a 4. Depois de 4 semanas, se seu bebê melhorou os sintomas, você vai reingerir o leite de vaca. Se ele toma fórmula, você vai reintroduzir uma fórmula com leite de vaca. Ah, não, passou 2 a 4 semanas e não melhorou dos sintomas. Na verdade, 2 semanas. Deu 2 semanas e não está nada melhor, tem que suspeitar, tem que começar a considerar que pode ser alergia a outras coisas. Tá? Ah, não, melhorou, vou introduzir. Introduziu, voltou os sintomas, suspende de novo, volta, e aí vai passar por algum tempinho a mais, tá? Sem leite de vaca, e a dieta mais restrita para a mãe. Lembrar que se está fazendo dieta restrita, tem que suplementar cálcio, tem que suplementar vitamina D quase sempre, mas esses dois praticamente sempre, tá? Agora não, ficou essas 4 semanas sem contato com proteína do leite de vaca, voltou a ter esse contato e não voltaram os sintomas, ótimo, vida normal. Intolerância à lactose é uma deficiência, o nosso organismo possui uma quantidade insuficiente de uma enzima chamada lactase, que digere o carboidrato chamado lactose, tá? São duas coisas diferentes. Alergia à proteína é uma coisa, intolerância à lactose é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Alergia à proteína do leite de vaca é muito comum em bebê. Intolerância à lactose é muito incomum em bebê, tá? Até relativamente pouco tempo se dizia que não existia em bebê. Hoje já se diz, mas é muito, muito incomum, porque a lactase quase sempre só começa a diminuir no nosso organismo, só começa a aparecer insuficiente no nosso organismo depois dos 2 anos. Então, não é bem digerida, porque não é suficientemente digerida, vai entrar em contato com as bactérias, vai gerar ácido e gás carbônico. E aí vai ter fezes ácidas, muita assadura, comprometimento no ganho de peso, distensão abdominal por causa do gás carbônico, tá? Isso bem mais intenso do que uma simples imaturidade, mas é muito incomum. Mas existe uma coisa chamada intolerância à lactose transitória. O bebê tem uma diarreia por algum vírus, um adenovírus, um rinovírus, seja o que for. Isso meio que machuca, digamos assim, o intestino, lesiona o intestino, e a capacidade de... E acaba lesionando também o epitélio do intestino onde tinha lactase, digamos assim. E aí, como está lesionado, precisa cicatrizar e reptilizar o intestino, isso acaba sendo um processo mais prejudicado. Então, pode haver uma intolerância à lactose transitória ao quadro infeccioso. Então, e essa intolerância à lactose, como não está digerindo bem, pode acabar ficar machucando mesmo, piorando essa diarreia que começou infecciosa, mas a intolerância está perpetuando a diarreia, tá? Então, em alguns casos, pode ser interessante
você, durante o processo infeccioso, trocar o leite, trocar a fórmula para uma fórmula sem lactose. Aquele bebê que só mama não tem essa orientação de suspender a lactose da mãe. Isso não tem, tá? Isso não se defende. Mas no bebê que toma fórmula, pode sim ser interessante trocar. Mas, de novo, intolerância à lactose em bebê é muito incomum. Tchau, tchau, fiquem com Deus.